Vamos continuar os nossos estudos. Introdução ao cálculo estequiométrico. Vamos só relembrar algumas coisas que nós já vimos e que vai ser útil para que a gente continue trabalhando. Massa atômica. Massa atômica é a média ponderada das massas de todos os isótopos para aquele elemento químico. Então, a quantidade de isótopos que eu tiver, a abundância de cada um desses isótopos na natureza é o que vai determinar a massa atômica ou a média ponderada de cada um dos elementos químicos. Também falamos sobre massa molecular. O que é a massa molecular? É a massa de uma molécula. Eu vou somar a massa de todos os átomos presentes nessa molécula. Então, tem que lembrar lá das quantidades. Quantos hidrogênios, quantos enxofres, quantos oxigênios tem, que vai ser a quantidade que está aqui, multiplicado pela massa atômica de cada um deles. Isso é o que vai determinar a massa molecular dessa substância. Falamos também sobre mol. O que é mol? Mol é a quantidade de entidades químicas. O que é isso? Átomos, moléculas, o que quer que seja. E esse número representa 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. 1 mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. E também falamos sobre massa molar. Massa molecular é a massa de uma molécula. A unidade de massa é o U, que é a unidade de massa atômica. Na massa molar, eu vou ter a massa de 1 mol. Qual é a diferença? A diferença vai ser só a unidade. Então, na massa molecular, a unidade é U, que é a unidade de massa. Na massa molar vai ser gramas, gramas por mol. Então, muda de U para gramas. O que eu posso resumir de tudo isso? Eu sempre vou poder estabelecer uma relação entre a quantidade em mol, 1 mol de qualquer coisa. Essa relação sempre vai estar, isso sempre vai estar relacionado com 6 vezes 10 elevado a 23 coisas. Então, se for 1 mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos. Se for 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. E isso também vai estar sempre relacionado com a massa em gramas. A massa atômica ou a massa molar. Certo? Então, sempre relacionado com a massa molar. Ok? Então, essa proporção aqui vai ser muito útil para a gente resolver os exercícios deste capítulo. O objetivo desse capítulo é pensar e diferenciar as formas de representação das substâncias, os tipos de fórmulas. São 4 tipos: estrutural, molecular, mínima, também pode ser chamada de empírica, e percentual ou centesimal. Então, vamos começar. Fórmula estrutural. A fórmula estrutural indica quais são os átomos e o tipo de ligação que tem entre eles. Então, aqui no primeiro exemplo da molécula de água, eu tenho um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, ligados por uma ligação covalente simples. Aí aqui nessa outra molécula, que é a molécula da glicose, tenho vários átomos, vários carbonos, hidrogênios e oxigênios, e mostra qual é o tipo de ligação entre cada uma delas. Então, isso é uma fórmula estrutural. A fórmula molecular, que é a mais comum da gente encontrar nas equações e nos exercícios, mostra quais são os átomos e o número de cada um desses átomos, desses elementos, dentro de uma molécula. Então, qual que é a fórmula molecular da água? H2O. O que isso significa? Que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Então, isso é a fórmula molecular da água. Da glicose, do gás carbônico e da água oxigenada também abaixo. Fórmula mínima ou empírica. A fórmula mínima, que também é chamada de empírica,
é a menor proporção entre números inteiros dentro de uma substância. A partir da fórmula molecular, eu posso determinar a fórmula mínima ou vice-versa. Então, como é que eu vou fazer para determinar na fórmula mínima através da fórmula molecular? Eu vou simplificar, eu vou dividir. Por qual número eu consigo dividir aqui? H2O2. Eu consigo dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1 para o hidrogênio, a mesma coisa para o oxigênio. Então, significa que a fórmula mínima é HO. Na glicose, eu consigo simplificar? Eu consigo dividir? Consigo. Eu consigo dividir tudo por 6. Então, 6 dividido por 6 dá 1 para o carbono, dá 2 para o hidrogênio e dá 1 para o oxigênio. Eu consigo escrever uma fórmula mínima para o ácido sulfúrico? Não. Por quê? Porque não tem nenhum número inteiro que eu consiga dividir e continuar tendo como respostas números inteiros. Porque aqui a quantidade de enxofre já é 1, que é o menor número inteiro para quantidades aqui. Então, eu não consigo fazer a simplificação dessa molécula. Então, significa que a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. No caso de substâncias iônicas, como é o caso do cloreto de sódio, a própria fórmula já é mínima. Por quê? Porque ele não forma uma molécula, é só a representação entre as proporções entre os átomos que participam da ligação iônica. Então, a fórmula mínima já é a fórmula da substância iônica. Fórmula percentual ou centesimal. A fórmula percentual ou centesimal vai me indicar as porcentagens em massa entre as substâncias. Então, porcentagens em massa. Vamos aqui para o primeiro exemplo, para ficar mais simples de entender. Então, para a molécula de água. Eu sei que a molécula de água é formada por hidrogênio e oxigênio. Qual que é a fórmula, qual que é a massa molar para a molécula de água? Então, eu vou ter lá H2O. Significa que tem os átomos de hidrogênio e de oxigênio. São 2 átomos de hidrogênio, um átomo só de oxigênio. Multiplico pelas massas. Para o hidrogênio é 1, para o oxigênio, 16. 2 mais 16, 18. 18 gramas por mol é a massa molar da água. Representa toda a massa presente em um mol de moléculas de água. Agora, quantos por cento da massa total é representada pelo hidrogênio? Quantos por cento dessa massa total é representado pelo oxigênio? É aí que eu vou fazer separado, hidrogênio e oxigênio. Qual é a massa relativa ao hidrogênio? Então, ao hidrogênio, 2 gramas dos 18. Então, 18 gramas é 100% dessa massa. 2 gramas, que é a massa relativa ao hidrogênio, representa quantos por cento? 18 vezes x igual a 2 vezes 100. X vai ser igual a 200 dividido por 18. X vai ser igual a 11,1%. Então, isso é a massa relativa a porcentagem relativa à massa do hidrogênio. Qual que vai ser a massa relativa, a porcentagem relativa à massa do oxigênio? Aqui eu nem precisaria calcular. Por quê? Porque como eu só tenho 2 elementos, se um é 11,1, o outro vai ser o quanto falta até 100. Mas eu vou fazer. Então, 18 gramas, 100%. Qual é a massa relativa aos átomos de oxigênio? 16 gramas. Então, 16 gramas x, y. 18 vezes y igual a 16 vezes 100. Y vai ser igual a 1.600 dividido por 18, que vai ser 88,9%. Qual é a fórmula percentual ou centesimal, então, para a água? H, 11,1%,
O, 88,9%. Isso é a fórmula centesimal ou percentual para a água. Quantos por cento em massa cada um dos elementos representa para a massa total dessa substância? Tudo bem? Então, aqui para a gente resumir, fórmula estrutural, então mostra os elementos e o tipo de ligação. Molecular resume essas informações para quais são os elementos e a quantidade de cada um deles. A mínima ou empírica eu vou simplificar, quando possível, a fórmula molecular. E a percentual ou centesimal eu represento as porcentagens em massa entre os elementos. Vamos resolver alguns exercícios para que fique mais claro para a gente o que nós estamos fazendo, como que isso vai aparecer nos exercícios. Então, o primeiro exemplo. Qual é a fórmula centesimal do composto H2SO4, que é o ácido sulfúrico? Então, se eu quero determinar a porcentagem em massa de cada um dos elementos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a massa molar dessa substância, que é o ácido sulfúrico. Então, H2SO4. Hidrogênio, enxofre, oxigênio. São 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre, 4 de oxigênio. A massa do hidrogênio é 1, do enxofre é 32, do oxigênio é 16. 2 mais 32 mais 64, 98. Então, a massa molar dessa substância é 98 gramas por mol. Eu tenho aqui 3 elementos químicos diferentes. Então, eu tenho o hidrogênio, eu tenho o enxofre e tenho o oxigênio. Então, eu quero saber a porcentagem de cada uma dessas substâncias. Vou começar lá pelo hidrogênio. Então, para o hidrogênio, 98 gramas, 100% da massa. 2 gramas, quanto vai ser? X vai ser igual a 200 dividido por 98. X vai ser igual a 2,1%. Então, isso é relativo ao hidrogênio. Errei a cor. É verde. 2,1%. Beleza, vou fazer a mesma coisa para o enxofre. Então, 98 gramas é 100% da massa. 32 gramas, que é a massa do enxofre. Y. Y vai ser igual a 3.200 dividido por 98. Y vai ser igual a 32,6%. E isso é a massa relativa, a porcentagem relativa à massa do enxofre. Por último, tem o oxigênio. 98 gramas, 100%. 64 gramas. Z. Z vai ser igual a 6.400 dividido por 98. Z vai ser igual a 65,3%. Então, isso é a porcentagem relativa à massa do oxigênio. Então, qual é a fórmula percentual para o H2SO4? H, 2,1%, S, 32,6%, O, 65,3%. Tudo bem? Continuando. Qual é a fórmula mínima do composto? Que tem 20% de magnésio, 26,66% de enxofre, 53,33% de oxigênio. Então, agora eu já tenho uma fórmula percentual e eu preciso transformar essa fórmula percentual em fórmula mínima. O que eu vou fazer? Vou separar cada um dos elementos. Magnésio, enxofre, oxigênio. Eu vou dividir essa porcentagem pela massa atômica de cada um deles. Então, magnésio ali, a massa do exercício é 20 gramas. Vou dividir 20 por 24. Do enxofre é 26,66.
Vou dividir isso por 32. Do oxigênio é 53,33 e eu vou dividir por 16. Para o magnésio, 0,83. Para o enxofre, 0,83. Para o oxigênio, 3,33. Beleza, o que eu vou fazer com esses números agora? Eu vou ver qual é o menor deles. Tanto para o magnésio quanto para o enxofre deu o mesmo resultado, 0,83. Então, esse é o menor. Eu vou dividir todos por ele. Todos por 0,83. Aqui para o magnésio, então, vai ficar 1. Para o enxofre, 1. Para o oxigênio, 4. Significa o quê? Significa que essas são as menores proporções entre esses átomos, e isso é a fórmula mínima. Então, 1 átomo de magnésio, 1 átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio. Então, essa é a fórmula mínima para essa substância, MgSO4. Próximo exemplo. Qual é a fórmula molecular do composto que tem 5,88% de hidrogênio, 94,12% de oxigênio, sabendo que a massa molar é 34 gramas por mol? Então, aqui eu vou ter que fazer duas coisas. Primeiro, determinar a fórmula mínima. Então, eu tenho dois elementos, hidrogênio, oxigênio. 5,88, que é a porcentagem, dividido por 1, que é a massa molar do hidrogênio, 94,12, que é a porcentagem, dividido por 16, que é a massa molar do oxigênio. Então, aqui vai dar 5,88, né, porque está dividido por 1. No oxigênio, vai dar 5,88 para o oxigênio. Os dois, o número foi igual, então eu vou dividir os dois pelo menor número possível, que é o 5,88. Nos dois casos vai dar 1. Então, H1, oxigênio, 1. Significa que essa é a menor proporção entre os números inteiros para o hidrogênio e para o oxigênio. Então, HO é a fórmula mínima. Nesse caso, ele não pede só a fórmula mínima, mas pede a fórmula molecular. E para isso, ele deu a massa molecular da substância, que é 34 gramas. Como é que a partir da fórmula mínima eu chego na fórmula molecular? Vamos lembrar lá que a fórmula mínima é a simplificação da fórmula molecular. Por quanto será que eu simplifiquei isso? Então, o que eu vou fazer? Essa daqui é a fórmula mínima. Significa que isso, vezes um número que eu não sei, que eu vou chamar de N, vai ser igual à fórmula molecular. Então, a fórmula mínima vezes um número que eu simplifiquei é igual à fórmula molecular. Da mesma forma, a gente pode estabelecer que a massa da fórmula mínima vezes N vai ser igual à massa molecular dessa substância. Qual é a massa da fórmula mínima? O hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. Isso vezes N tem que ser igual à massa molecular, que é 34. Então, 17N é igual a 34. Então, o N, que é o número que eu simplifiquei, 34 dividido por 17, o N é igual a 2. Então, significa que para sair da fórmula mínima, da fórmula molecular para a fórmula mínima, eu simplifiquei por 2. Como é que eu vou fazer para voltar? Eu vou multiplicar tudo por 2. Se a fórmula mínima é HO, 1, que está aqui, né? Quando a gente não enxerga o número, é 1. 1 vezes 2, 2. Para o oxigênio é a mesma coisa. 1 vezes 2, 2. Então, a fórmula molecular para essa substância é H2O2. Ok? Chegamos ao fim da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem lá no vídeo, assistam de novo, resolvam bastante exercícios, porque a prática é que vai nos levar à perfeição.